a minha vontade, bispo, era abrir a cabeça de cada um e colocar aquilo que o Senhor é. Porque a gente tem visto, a gente tem caminhado lado a lado com pessoas completamente perdidas, descrentes, pessoas sem esperança, pessoas que não conseguem sentir a presença de Deus porque estão tão destruídas pelo mal, que a própria boca delas confessa que elas não conseguem. Quantas vezes eu ouvi, pastor, eu não consigo, eu não vou conseguir. Quantas pessoas desistem todos os dias do Senhor? Eu tenho visto isso todos os dias. Porque o inimigo, ele não tem dado trégua. Porque o inimigo, ele tem feito aquilo que ele veio fazer. E nós não fazemos muitas vezes o que nós nos comprometemos a fazer diante de Deus. O amor de Deus, ele é incondicional. O Senhor, ele não nos ama porque hoje nós sorrimos. O Senhor, ele não nos ama porque hoje nós choramos. O Senhor, ele não nos ama porque nós pecamos ou deixamos de pecar. Ele nos ama porque ele sabe quem ele criou e quem ele formou. E a palavra de Deus fala que nós somos imagem e semelhança daquele que fez todas as coisas. Olha que coisa linda. Coisa linda é o que Deus é nas nossas vidas. O mundo está da forma que está, porque as pessoas estão apegadas às coisas. Porque as pessoas estão apegadas às situações. Mas nós estamos aqui porque nós fazemos menção do nome do Senhor. Porque nós sabemos quem é Deus, porque nós vivemos aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Estamos passando em tempos difíceis. Está aí para todo mundo ver, escancaradamente. Mas nós estamos debaixo de uma mão potente. Nós estamos debaixo da mão daquele que pode todas as coisas. Basta que nós cremos para que ele possa agir nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Então, se você chegou aqui hoje cansado, desesperançado, triste, magoado, ofendido, porque isso, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, comece a sorrir e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é Deus e é o Deus que pode todas as coisas. Não sei qual é o seu problema, mas Deus sabe. Eu não sei. Eu não sei qual é a sua dor, mas o Senhor sabe. O Senhor, Ele conhece todas as coisas. Amém? Deus seja louvado. Eu queria compartilhar com vocês o livro de Romanos, capítulo 8. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Tem crente neste lugar? Aleluia! Glorifique o nome do Senhor, porque Ele está aqui. Aleluia! Amém? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. Olha que texto maravilhoso o Senhor preparou para nós. Já começando, falando assim. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e
da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus. E, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito, que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês manterem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo algum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos
dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito Santo de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou o que se havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de carregar o seu próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Eu não precisaria nem falar nada, né? Nem falar nada. Porque o Senhor aqui, Ele já ministrou aos nossos corações o que Ele é, o que Ele quer fazer em nossas vidas. O Senhor, Ele diz aqui que nós somos separados para que Ele possa cumprir tudo aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas. Mas nós, como seres humanos, como nós temos dificuldade de aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas. E eu creio que este é o processo que cada um de nós temos que passar para chegar um dia diante de Deus e falar: Senhor, eu sou o teu filho, o seu filho amado.
Aquele que o Senhor enviou, né, o seu Filho para morrer por mim. Aquele que aceitou a tua vontade enquanto os outros estavam vivendo aquilo que queria. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas, olhamos para esse mundo, nós questionamos a Deus. Por que fulano tem e eu não tenho? Por que é tão fácil para fulano e tão difícil para mim? Mas isto é um engano na nossa vida, porque a palavra de Deus fala que todas as coisas colaboram para que nós podemos viver o plano de Deus aqui nesta terra. E Deus, Ele está conosco, por onde nós andamos. Muitas vezes nós paramos, questionamos, olhamos, falamos, eu não vou conseguir, está difícil. Isso é algo muito fácil de nós falarmos. Mas por que então nós não falamos, Senhor, eu vou conseguir? Porque Ele fala que na palavra dEle existe uma promessa de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então não adianta eu olhar para a situação e falar, Deus, está difícil, Senhor, eu não consigo, por que está acontecendo isso? Por que nós não mudamos a nossa fala? Porque isso eu falo todos os dias lá nas casas para os nossos alunos. Muda a sua fala. Começa a falar a linguagem do céu. Porque a partir do momento que você começar a falar a linguagem do céu, você vai viver o céu aqui nesta terra. Porque tudo é difícil, porque tudo é problema, porque tudo não está fácil. Olha a situação, né, das pessoas que estão lá na enchente. Imagine o dia a dia hoje dessas pessoas. Imagine que situação. Você acha que essa pessoa olha para a situação dela e fala, meu Deus, eu perdi tudo, meu Deus, eu não tenho mais nada, meu Deus, agora eu não tenho mais jeito. Mas a palavra de Deus fala que enquanto existir vida, há esperança. Nós temos que nos preocupar com a vida, para que nós podemos viver a graça de Deus. Estamos sim em tempos difíceis. Quem não passa por dificuldades nessa terra? Todos os dias nós acabamos de ler aqui, nós somos levados como ovelhas ao matador. Nós acabamos de ler aqui, é palavra de Deus. É palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. Mas às vezes a gente acha que a palavra de Deus se cumpre na nossa vida só quando a gente recebe uma cura, só quando a gente recebe uma libertação, só quando a gente recebe uma bênção. Deus está olhando para mim. Deus é fiel. Deus é fiel também na dificuldade. Deus é fiel também na doença. Deus é fiel. E como é difícil, né? A gente viver isso. Só quem passou por situações difíceis sabe o que é a gente olhar para Deus e falar, Senhor, é fiel. Sim ou não? É dessa maneira. Porque Ele fala assim, eu gosto muito de falar da graça de Deus. A palavra de Deus fala assim, ó, em tudo dai graças. Mas eu já ouvi pessoas falarem assim, pastora, como que eu vou dar graças a Deus se eu estou passando fome? Como que eu vou dar graças a Deus se eu estou doente? Porque a graça de Deus é a gente ter a convicção e a certeza que o Senhor está conosco. Não é porque nós não vamos passar por dificuldades, mas é porque a graça do Senhor nos alcançou. Ela nos alcançou. E quando nós damos graças a Deus, nós estamos dizendo, graças a Deus porque o Senhor está comigo nesta peleja. Graças a Deus porque o Senhor está comigo nesse momento difícil. Graças a Deus que o Senhor está comigo em tempos de seca. Graças a Deus o Senhor está comigo. O
O Senhor ele está contigo. O Senhor ele não faz vista grossa. O Senhor ele não olha para trás. O Senhor ele olha para ti, para a sua dificuldade. E ele fala, filho, tem bom ânimo. Porque eu venci o mundo e você também pode vencer. E o Senhor aqui está nos ensinando. Ele está dizendo, nessa passagem, neste capítulo inteiro que eu li aqui hoje, Ele está falando dos tempos atuais que nós estamos vivendo. Ele não está falando do passado, Ele não está falando, um dia vai acontecer. Está acontecendo. Tudo está acontecendo. Sim ou não? Está acontecendo. Quantas coisas difíceis nós passamos? Está acontecendo. Quantas bênçãos nós já recebemos? Está acontecendo. Então Deus, Ele está em movimento. Ele está agindo. Ele está provendo na minha e na sua vida. Ele não é um Deus que está parado. Ele não é um Deus que está com a mão encolhida. Ele é um Deus que tem trabalhado em nosso favor. E é por isso que nós estamos aqui. Porque Ele tem sido conosco. Nós falamos muitas coisas a respeito do que nós passamos. Minha garganta ainda está ruim. Nós falamos, né? Dos momentos difíceis. Foi falado das bênçãos de Deus que nós temos alcançado. Porque Bispo, quando a gente está na presença de Deus, a gente vive um mau dia e o dia bom. Então tem dias de muita luta. Tem dia que eu e meu marido levantamos e não temos dinheiro na conta para pagar as contas. E Deus ele provê. Deus ele provê. Deus ele provê. Porque nós aprendemos a ter essa esperança que o Senhor falou aqui nesse texto. Nós não podemos perder a paciência. Nós teremos que ter, esperança e falar, não, Deus ele vai fazer. Porque Ele é Deus. E se Ele não fazer? Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E eu vivo de milagres. Eu vivo da palavra de Deus. Ela se cumpre na minha vida todos os dias. Eu e meu marido, nós caminhamos pela fé, crendo que o Senhor vai fazer. Todos os dias. Hoje falta isso. Deus proverá. Amanhã falta Deus proverá. Todos os dias. Mas só vive. Preste atenção. Só vive. As promessas de Deus, as bênçãos de Deus, aquele que crê, aquele que persevera, aquele que espera, aquele que entrega, aquele que renuncia, aquele que busca, aquele que se dispõe ao Espírito Santo de Deus, este vai viver nesta terra as bênçãos de Deus. Não vai ter problema? Mas vai viver as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus, porque Ele é Deus. E às vezes eu fico meio assim, sabe? Me chama de louca. Normal, gente. Já estou acostumada. O povo me chama de doida. Por quê? Porque eu não me preocupo mais. Eu aprendi a descansar no Senhor, a confiar no Senhor. Meu marido, quem tem ele nas redes sociais, tem acompanhado o que nós vivemos, né? Que nós vivemos todos os dias. O Senhor, ele tem uma passagem que ele fala assim, que nós vamos
Nós saímos e compramos sem dinheiro. Sim ou não? Sim ou não? Hã? Eu e meu marido, nós vivemos isso todos os dias. Todos os dias. Meu marido vai arrecadar doações. Ele chega em casa com 200 caixas de hortifruti. 200. 200 cestas básicas. Oferta, porque o Senhor ele conhece as nossas necessidades. E quando a gente fala assim, Senhor, eu não tenho, alguém oferta. Porque o Senhor ele conhece aquilo que nós colocamos no altar dele. Ele conhece aquilo que você tem colocado. Mas você precisa colocar no altar e aprender a confiar e descansar que ele vai fazer. Deus ele é muito maravilhoso. Ter intimidade com Deus, ver a graça de Deus todos os dias, é perseverar, é adorar, é exaltar, é aplaudir. Você perdeu, porque na minha vida é o Senhor quem está. Você perdeu Satanás. Porque você aqui não tem vez. Na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na vida dos meus filhos. Você não tem vez. Nós temos que ter autoridade. O Senhor aqui ele fala de um povo que está separado para viver a graça de Deus. E este povo sou eu e é você. Aleluia. Este povo sou eu e é você. Então glorifique, exalte, porque Deus vai fazer. Nós não podemos ter dúvida porque Deus, Ele é Deus. Aleluia. Hoje nós participamos de uma palestra. Eu, minha irmã, meu marido. Falando a respeito do terceiro setor. O que é o terceiro setor? São as ONGs, né? Até mudou de nome. Agora ficou sabia, mas tudo bem. Ossis. Não é mais ONG, é Ossis. Né? Mas é o quê? O que é ONG? Organização não governamental sem fins lucrativos. Nós fazemos parte do terceiro setor. Quer dizer o quê? Que nós andamos com as nossas ONGs, dependendo de pessoas, de empresas, do governo, que façam a sua parte, para que nós podemos sobreviver. Esse é o terceiro setor. Famoso terceiro setor. Eu estava, assistindo aquela palestra. E aí o pastor falava assim: quem quer dinheiro? Pastor Marcos, né? Quem quer dinheiro? Todo mundo. Quem quer? Todo mundo quer dinheiro. Precisa pagar conta. Precisa comer, precisa vestir, uma série de coisas. Mas em tudo isso, a única coisa mais convicta daquele lugar é de que Deus é nossa vida. Independente do estado, do governo, das empresas. Nós estamos há 23 anos nesse trabalho. Nós nunca dependemos de governo, de empresa. Nunca dependemos. Não que não seja necessário. Né? Mas hoje eu pude ver o quanto o Senhor tem feito por nós. O quanto o Senhor tem sido. Eu vejo as pessoas desesperadas, e quando veio a pandemia, meu Deus, os pastores desligavam pra gente. Pastor, eu vou ter que fechar a casa. Pastor, eu não tenho alimento. E na pandemia, nós tínhamos pallets de cesta básica. Nunca faltou. Nós damos 4 refeições por dia para 60 alunos.
E nunca faltou. E nunca faltou. Porque quem nos sustenta é Deus. É Deus. O homem pode vir com dinheiro, o homem pode vir com abraço, o homem pode vir com a doação, o homem pode vir com a oferta, mas é Deus quem nos sustenta. E nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus. Para que isso aconteça, pega o Espírito Santo e fala, vem comigo. Ser comigo, porque eu preciso de vocês, de vocês. Eu preciso de uma fé inabalável. Eu preciso de uma esperança. Eu preciso de uma determinação. Eu preciso mais do que nunca que o Senhor é na minha vida. Aleluia, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. E aqui nós vemos que ele termina assim, ó. Quem poderá? Ou que poderá? Nos afastar do amor de Deus. Coisa linda! Ninguém pode nos afastar do amor deste Deus poderoso, que nos escolheu, que nos levantou, que nos separou, e que nos amou primeiro. Aleluia! Deus seja louvado. Deus seja louvado. Quem poderá? Ou o que? Existe algo na sua vida que você tem passado, que você teve vontade, que você teve vontade de Senhor, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Mude a sua fala, comece a falar a língua do céu. Determina para a sua vida. Nós precisamos de uma metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós lemos aqui, ele intercede com gemidos que palavras não podem decifrar. O que ele tem colocado ao nosso respeito diante de Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus como se ele fosse o melhor e o maior amigo, porque além de amigo ele é Pai. Nós precisamos nos achegar a Ele. Nós precisamos acreditar. Né? O bispo falou a respeito de dar, né? A primícia. Nós vivemos isso. Um dia chegou um pastor e falou assim: Pastor Ronaldo, eu tenho um negócio para fechar. Se der certo, essa picape é sua. Aí o pastor Ronaldo pegou na mão dele e falou assim: já deu. Acabou, o inferno teve que cair. É assim que a gente derrota o mal. Sabe? Então já aconteceu. Pode passar o documento, porque já aconteceu. E realmente. Passou uma semana, o pastor me passa os dados do pastor Ronaldo para mim passar o carro. A gente fala, eu tenho vivido isso. Por isso que eu falo. É muito engraçado, né? Os processos que a gente tem que passar nessa caminhada, de aprendizado, de saber quem é Deus, de ter convicção, de confiar, de verdade. Usando a nossa fé. Eu tive que aprender tudo isso nessa caminhada. Eu tive que passar pelas situações para saber quem é Deus. E muitas vezes não foram situações fáceis. Tem um
um versículo na Bíblia que fala assim, que tudo aquilo que a gente pede, ele dá. Quem vive esse versículo? Eu vivo. Porque tudo, eu estou falando isso aqui, eu estou falando isso aqui, Senhor, diante de Deus, que tudo o que eu peço, para Deus Ele me dá. Tudo. Ai, pastora, mas como que é isso? Como que a gente vai pedir e vai ter? Hã? Meu amado, minha amada, não tem explicação. A palavra de Deus, não tem explicação. Nós temos que viver ela, porque não se explica, se vive. Então o que eu tenho para você nessa não tem explicação. Mas você tem que viver. Comece a viver, comece a falar, comece. Eu cheguei pro meu marido e falei assim, eu vou comprar um carro. Ele olhou pra minha cara e falou assim, é mesmo? Acho que ele pensou, ela tá meia doida, não ganha, não tem salário, como é que vai comprar um carro? E eu vou comprar um Clio. Um Clio? Mas por que um Clio? Porque eu gosto. Porque eu quero um Clio. Na outra semana o Maicon me deu um Clio. Às vezes as pessoas falam assim, ela é louca, ela não é normal. Eu não sou mesmo, não. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Se eu não declarar aquilo que o Senhor, Ele é na minha vida, o diabo, ele vai fazer. Entendeu? Então não deixe o diabo tomar conta da sua vida. Não deixe o diabo dizer que você não pode. Não deixe o diabo dizer que você não consegue. Começa a repreender este mal na sua vida. E a partir de hoje falar, vai acontecer. Porque eu tenho um Deus poderoso na minha vida. E este Deus está neste lugar. Está contemplando toda a sua necessidade. Porque Ele é Deus. Declare. Mas declare, pastora. Imagina, eu não tenho dinheiro nenhum. Como que eu vou? Deus, Ele é Deus. E você vai dar testemunho. Porque o Senhor, Ele pode todas as coisas. Ele reverte situações. Quando o homem fala, não posso. Deus fala. Pode. Quando a gente fala, eu não aguento mais. Deus fala. Suporta. Deus, Ele é muito lindo. E Ele habita dentro de mim e dentro de você. Abra o seu coração. E deixa Jesus entrar. Convide Ele para caminhar com você. Convide. A partir do momento que você abrir os seus olhos e falar, Senhor, eu te aceito. Como único e suficiente Salvador da minha vida. Que o dia de hoje seja de acordo com o seu propósito na minha vida. Que eu possa viver aquilo que o Senhor já preparou. Porque o inimigo, ele já está derrotado. A palavra de Deus fala que ele já está derrotado. Então nós só precisamos tomar posse. E viver a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre, quando a gente crê. Então não se dê por vencida. Né? Não se dê por vencida. Porque Deus, Ele é Deus. Deus, Ele nos surpreende em todos os momentos. Em todos os momentos das nossas vidas, Deus nos surpreende. Então, receba essa palavra no seu coração. Receba o Espírito Santo. Caminhe com Ele. Convide Ele. Aonde você estiver. Para falar junto com você. Para falar a teu respeito. Lá no altar do Senhor. Convide o Espírito Santo de Deus. Para te ajudar. Para te abraçar, para te consolar, porque Ele é Deus.
Como disse a palavra de Deus, nada pode, nada pode nos afastar do Senhor, nada, nem ninguém, nem coisa alguma, quando nós determinamos que nós somos dependentes exclusivo dele. Acredite no que Deus fala. Acredite no que Deus prometeu para você. Ainda que as coisas estão, agindo tudo contrário. Você determina. Mas a minha vitória vem do Senhor. A minha vida é do Senhor. A minha causa está nas mãos do Senhor. Amém, igreja. Que você receba o amor de Cristo na sua vida. Este amor que nós não merecemos. Mas que o Senhor está aqui, ó. O primeiro presente que o Senhor nos deu. O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos nos colocar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Vamos neste momento. Coloque a sua mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Que neste momento os teus pensamentos possam estar no altar do Senhor. Que você tenha a convicção de tudo aquilo que você precisa. O Senhor já preparou. Amém? Senhor meu Deus. Espírito Santo de Deus. Toma, Senhor, neste momento as nossas vidas. O Senhor conhece as necessidades. O Senhor conhece tudo aquilo, Senhor, que nós estamos passando. Seja qual for a situação, eu declaro neste momento que as bênçãos do Senhor vai alcançar a sua vida, vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua família, vai alcançar o seu trabalho, vai alcançar o seu ministério, vai alcançar tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, porque Ele é Deus, e nós cremos, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. Creia, abra o seu coração, tira todo medo, tira toda dúvida.